Essa história que eles contam exatamente se passa num período muito difícil para a Grécia. Imagine que em 1940 ela foi atacada primeiro pelo exército italiano e, não conseguindo entrar na Grécia, o exército alemão veio ajudá-los. Eu, com a família, vivíamos perto da fronteira da Alemanha, ou melhor, da Albânia, onde se havia dia e noite o catraquear das metralhadoras, das bombas, dos aviões. E a minha mãe, desesperada, pegava e colocava a gente debaixo da cama, jogava cobertores, e ela vinha se aconchegar e dizer para nós não ter medo e contar histórias para acalmar. Um fato interessante aconteceu naquela mesma época. O meu avô tinha animais e uma égua deu um burrinho. O burrinho era paupérrimo, pequeno, queria sacrificá-lo. E eu falei: vô, dá para mim. Como que você vai criar? Não, eu vou repartir a mamadeira com ele. Dava mamadeira para o burrinho e eu tomava a mamadeira. Pois esse burrinho era colocado debaixo da cama, junto comigo, e o burrinho encostava a cabeça dele no meu rosto, tomava a mamadeira, nós dois, e a minha mãe dizia: Anny, a bomba não vai cair aqui, ela vai longe. Quando a bomba assobiava, ia longe. Quando chacoalhava, caía no quintal. Triste, né? Realmente. Passamos tempo nesta situação de extrema tensão. E a minha mãe era aquela que inspirava coragem, ânimo. Vamos vencer essa situação difícil, dizia ela. A criança normalmente tem a tendência de olhar para o chão, não olhar para o rosto do adulto, porque ela vê só pernas. E a minha mãe dizia: levanta a cabeça, olha nos olhos, não tenha medo do homem. Sabe como isso atingiu? Que lição foi esta? Eu costumava ter um cavalinho de pau, um cavalinho de madeira, né? Com cabeça oca, e lá dentro tinha meus brinquedos. Sabe o que eram os brinquedos? Besouros de toda espécie. E fazia dos besouros aviões. Amarrava no corpo do besouro e daí voava com eles, como os aviões que vinham da Alemanha voavam sobre a Grécia. Ao anoitecer, juntaram todas aquelas pessoas que estavam na vila, eram velhinhas, as crianças, colocaram no sobrado e pela manhã começaram a tacar fogo em toda a vila. Desesperado, começamos a gritar, abriram a porta, saímos lá fora e uma menina se batendo no chão chorando: por favor, não queima a casa. Quando eu disse por que a menina chorava, o alemão disse: não queima a casa dela. E eu gostava da fogueira. Fogueira aqui, fogueira lá, de tudo lá de fogueira. Aí uma senhora idosa que a minha mãe deixava para me cuidar,
menino, salva a tua casa, por favor, vai lá chorar, salva a tua casa, que nem a menina que salvou. Cheguei em casa, eu vi um SS, um Gestapo, juntando as coisas para queimar, para botar fogo na casa, que era, embaixo era a entrada da carroça dos animais, e em cima eram os dormitórios. Tinha uma escada do lado de fora, e eu agarrei na bota dele e gritava: "Ô tio, não queima a casa, tio, não queima, por favor." E aquele tio simplesmente me deu um chute e eu fui parar no meio da rua. Aí eu chorava. Esta era a situação. Mas mesmo assim não tinha ódio, não tinha raiva. Eu vivia, depois de passar a dor, sorria. Vivia alegre. Como que poderia ser alegre numa situação desta? Eu digo a vocês, alegria é uma condição de coração. É algo que você inculca no seu filho desde pequeno. Não importa a situação adversa que encontra ou que se encontra, basta ser alegre e feliz. Que tenha algo para comer, que tenha algo, lógico, ninguém pode ser alegre com o estômago vazio. E minha avó era muito caridosa. Ela, como disse o meu avô, tinha venda, carregava um saco de farinha, de milho, era a única coisa que ficava à disposição do povo. E perguntava: "Vocês comeram?" "Não, não tem nada para comer." E daí ela dizia: "Agora tem, o menino tem." Era uma medida, tirava, mandava colocar água no fogo, ela fazia polenta. E o povo comia a polenta, ficava satisfeito. E daí ela aplicava as manobras gregas para resolver problemas da coluna, do ciático ou de algum nervo que estava travado. Era uma mulher de muita bondade, muita bondade. E o povo, logicamente, não tinha nada, e ela não recebia nada em troca, em pagamento, fazia tudo por caridade. Realmente. Não me esqueço numa ocasião em que uma pessoa disse: "Tá bom, muito obrigado, mas o nosso cavalo vai ser sacrificado." Ela perguntou: "Por quê? Por que quebrou a perna?" Você sabe que quando o cavalo quebra a perna, é sacrificado mesmo, não tem como colar a perna. "Deixa eu ver o cavalo." Depois de ela ver o cavalo estava sentado com a traseira, parado, imóvel, porque tentou subir na égua, ela foi embora e ele sentou. O que aconteceu? Não quebrou, simplesmente deslocou os nervos, os tendões, os músculos do cavalo. E minha avó tinha desenvolvido o quê? Uma pasta à base de gordura, sebo de carneiro e outras ervas que ela fez, passava, amolecia o couro do cavalo, os nervos, fazia uma manobra, depois puxava o rabo e o cavalo ia embora. Bem, o que me serviu isso? Uma lição. Aprendi com ela, aprendi com os pastores, aprendi com o povo da Grécia.
Como que eles se tratavam? Que manobras usavam milenares para resolver problemas de dores corporais? Li muito a respeito do Alexandre o Grande, que conquistou o mundo com 35 mil soldados, todos camponeses, pastores de ovelhas, que se tratavam. Sabiam como tratar um ou outro.